Olá pessoal, dando continuidade à série de vídeos educativos, tá, sobre o conteúdo de biomecânica. Meu nome é professor Francisco. Alguns que não me conhecem, eu leciono a biomecânica do movimento humano na Faculdade Euclides da Cunha, em São José do Rio Pardo. E esses vídeos é para ajudar os alunos, tá, a poderem desfrutar o conteúdo da biomecânica de maneira mais organizada, consultar no momento que quiser estudar em casa. Então, a construção desses vídeos tem o propósito dessa ferramenta, tá? Então, dentro desse conteúdo todo que a gente vem durante o ano estudando em biomecânica, entramos agora no capítulo 9, a biomecânica da coluna vertebral, tá? Então, pessoal, os alunos aí sabem que o principal ponto de referência que a gente usa é o livro da Susan Hall, tá? Da quinta edição, ok? Então vamos lá, né? Vamos aprender um pouquinho sobre essa estrutura dessa coluna vertebral, tá? A parte anatômica em si, seus ossos, as suas vértebras, para depois a gente falar um pouco mais sobre o seu funcionamento, tá? De como que é a questão dos movimentos que a coluna vertebral realiza. Então, é uma revisão, né? Um repeteco aí do que vocês já estudaram um pouco na anatomia, tá? Então, ó, a coluna vertebral, também chamada de espinha dorsal, né? Ela entende-se do crânio até a pelve, tá? Ela é responsável por 2/5 do peso corporal total, né? Composta por tecido conjuntivo, uma série de ossos chamados vértebras, né? As quais sobrepostas em forma de uma coluna. Daí o termo, né, de coluna vertebral, tá? Então, a coluna é constituída de 33 vértebras mais sacro mais cóccix, tá? Então vamos lá, a gente tem uma visualização dela aqui, tá? Inicialmente a vista anterior, ok? Então aí com o seu a sua primeira vértebra, né? A C1, cervical 1, né? O atlas, tá? A gente, né, vai comentar um pouquinho sobre essas diferentes vértebras, né? Tem formatos diferentes, tá? O axis, que é a partir do C2, né, atlas e axis, né, diferenças entre o seu desenho anatômico da sua vértebra. Aí depois terminando todas as cervicais nesse pedaço aqui, né, da C1 a C7, então 7 vértebras cervicais, e iniciando com a T1, né, a torácica, né, indo até a T12, tá? Então 12 vértebras torácicas, ok? Iniciando a vértebra, né, lombar 1, tá? E terminando na lombar 5, então 5 vértebras lombares, tá? E aí o sacro, tá? E o cóccix, né? O cóccix aí uma pontinha bem pequenininha, tá? Então, né, se o sacro não fosse todos unidos, né, solidificados, seriam 5 vértebras sacrais, né? Mas a gente compõe apenas, né, como sacro, né, que conta como uma vértebra apenas, né, um osso só, um conjunto de ossos que foram solidificados ao longo da nossa evolução humana, ok? Então, olha lá, separados aqui na lateral direita, podemos ver de maneira melhor. Vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, sacro e cóccix, ok? Então, dentro da estrutura da coluna vertebral, nós vamos estudá-las justamente para a biomecânica. É importante a gente considerar o movimento, tá? Então, o que é esse segmento móvel, tá? Na coluna vertebral, a gente possui várias vértebras e o conjunto dessas vértebras, né, de duas vértebras, forma um segmento móvel, tá? Então, para o movimento acontecer ali, precisamos de duas vértebras e um disco intervertebral, tá? Então, a esse conjunto nós chamamos, tá, de segmento móvel. Então, são duas vértebras adjacentes e os seus tecidos moles associados, tá? Os tecidos moles aí associados, no caso, o disco intervertebral, ok?
Então vamos lá ver como é que é, tá? Então, ó, duas vértebras adjacentes e os seus tecidos associados, tá? Então, a vértebra, vértebra e o disco intervertebral, né? O tecido mole associado, tá? E aí, aqui essa figura mostra, né, tanto a parte anterior quanto a parte posterior, né? É uma vista lateral. Então, aqui a parte anterior da coluna e a parte posterior da coluna. Então, a gente vê aqui vários outros processos, né? Várias outras ramificações. Processo transverso, né? Ligamento posterior longitudinal, ligamento anterior, né? O cartilaginoso, né? O disco cartilaginoso, né? End plate, end as duas, né, vértebras, o disco intervertebral. Então a gente tem uma cartilagem que reveste aqui para proteger, tá? O forame, né? O forame aqui da vértebra, onde passa a medula, onde passa, né, o nosso canal vertebral, tá? As juntas, né, intervertebrais, as facetas, né, laterais, os processos espinhosos, né, desse osso, né, dessa componente da vértebra, ok? Então, essa é a estrutura móvel da coluna vertebral, né? Composta por duas vértebras mais disco intervertebral. Tá? Então, olha lá, vamos ver uma outra figura. Tá? A estrutura da coluna vertebral. Então, primeiro, ligamento longitudinal anterior. Tá? Então, os corpos, né, esse ligamento longitudinal anterior, ele é extenso, resistente, né, feixe de fibras longitudinais, que se estende ao longo das faces anteriores dos corpos das vértebras do áxis, tá? C2. Então, olha lá, sai a partir, né, da C2, quase da primeira vértebra cervical, tá? Até o sacro. Então, ele compõe toda a coluna vertebral, ele segue toda a coluna vertebral, né? Então, aqui a gente vê, né, esse ligamento longitudinal anterior, tá? É uma face que recobre, né, a estrutura anterior da coluna vertebral, tá? Vai do AC2 até, né, o sacro, até a parte, né, mais inferior da coluna vertebral, tá? Ligamento longitudinal posterior, já ele não, ele já é ligado, ele já é atrás da parte inferior da coluna vertebral. Então ele vem escondidinho aqui entre os processos espinhosos, né? Ligando todas as vértebras, né? Fazendo com que elas tenham um conjunto, né? Ela tenha essa ligação principal, tá? Até o sacro continua-se superior com a membrana tectória, ok? Então, qual é a função dessas articulações, né? Temos esses ligamentos que revestem, né, tanto a parte anterior como a parte posterior, para esse conjunto ter uma função, tá? Então, é abrir o canal e limitar a amplitude do movimento nas diferentes regiões da coluna e para auxiliar no suporte de carga, tá? Então, também a coluna vertebral, ela recebe as cargas de compressão, de estiramento, né, dos nossos movimentos, tá? Então, esses ligamentos ajudam a redistribuir, a equilibrar essa compressão, tá? Então, manter até 30% da carga de compressão sobre a coluna vertebral, particularmente quando a coluna está em hiperextensão, né? Quando a gente está em pé ou até mesmo, né, fazendo um movimento de hiperextensão da coluna vertebral, tá? Quais são os discos intervertebrais, tá? Então, né, os disquinhos ali de amortecimento, aquilo que a gente viu ali na fotografia, tá? Eles se localizam entre as faces adjacentes dos corpos, das vértebras, né? Do áxis, né? Da C2 até o sacro, tá? Então, entre todas as vértebras, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras lombares, 12 torácicas, perdão, 5 vértebras lombares, todas entre elas vão ter o disco intervertebral, tá? Então, ele constitui 1/4 do comprimento da coluna, tá? Então, cada disco é constituído por um disco fibroso, tá? Um anel fibroso.
um anel cartilaginoso que dá resistência a esse disquinho, né? Essa proteção, tá? E dentro desse disco, né? Dentro desse anel, desse disco cartilaginoso, a gente tem um núcleo pulposo, tá? Então onde ele justamente tem aquele amortecimento, né? E vamos dizer vulgarmente dizendo o gelzinho ali, o gel que promove o amortecimento, como a gente acontece em alguns tênis aí de corrida, tá? É claro, né? Muito diferente, né? Dentro da parte animal, anatômica ou até mesmo na sua composição, mas a função dele é essa, né, do amortecimento e promover também o movimento entre as vértebras, claro, né? Olha lá, tem uma figurinha dele aí, tá? Olha lá, o disco intervertebral, tá? Então lá temos vários anéis cartilaginosos que formam o anel fibroso e no meio dele, né, no núcleo aí, né, por isso chamado núcleo pulposo, essa parte molinha, né, esse líquido aí que tem dentro do disco intervertebral, tá? Então, quais são as principais curvas da coluna? Né? Nós temos aí algumas curvaturas, normais até, tá? O que a gente vê, né, que são os problemas da coluna vertebral, o excesso dessa curvatura, né? Mas a curvatura é normal, tá? Então, a gente tem a sacral, a curva torácica, tá? Que estão presentes, né? Desde o nascimento, tá joia? Então, as curvas, né, secundárias, temos essas duas curvas principais, e as secundárias, da coluna lombar e cervical, curvas côncavas, né, posterior, desenvolve a partir do apoio do corpo em posição vertical. Após as crianças começarem a se sentar, né, e ficarem em pé, então muito das nossas curvas da coluna também é dessa evolução de a gente sair, né, da posição quadrúpede aí para a posição, né, bípede, tá? De ficar em pé. Então, por isso nós fomos aí adquirindo essas curvas, né? Fazendo o desenho da coluna vertebral. Olha lá, né? Olha lá. Temos a curva cervical, tá? Que ela é côncava, né? Côncava posterior, tá? Temos a curva torácica, que ela é côncava anterior, tá? E a curvatura lombar, que ela é côncava, tá? Posterior, tá? E a curva sacral, que ela é côncava, né? Anterior. Tudo bem? Então, desde, né, do momento que a gente se coloca em pé, essas são as principais curvaturas aí que a gente vai compor a coluna, tá? Quais, né, os problemas que podem ser gerados devido ao excesso dessas curvas, né? Uma curva muito acentuada dessa coluna vertebral. Então, no caso, né, da primeira figura aqui, né, escrito em azul, o excesso dessa parte côncava da coluna lombar, da região lombar, gera o que a gente fala que é a lordose, tá? É uma lordose. Então as meninas aí, né, às vezes alguns rapazes que têm um excesso de lordose, né, o glúteo fica aí um pouco empinadinho, então em virtude desse excesso dessa curvatura lombar, tá, a gente chama de lordose, hiperlordose em alguns casos, né? É a curva exagerada, né, da curva lombar, tá? Escoliose, tá? Escoliose aqui, vamos para a última aqui, ó, né? Da parte direita aqui. A escoliose é uma exagerada inclinação lateral, já é uma curva muito acentuada, ou à direita ou à esquerda, tá? Então a gente vê muito isso pela posição dos ombros, tá? Então às vezes um ombro direito mais alto do que o esquerdo, né? As meninas colocam um vestido aqui, a alça do vestido cai de um lado, cai do outro. Por que acontece isso? Em virtude da escoliose, tá? É um excesso de uma curvatura lateral, né, dessa coluna vertebral, ok?
E a cifose aqui, a figura do meio, tá? É onde a gente vai ter uma curva exagerada da coluna cervical, né? Da região cervical, tá? Das vértebras cervicais. Então, a cabeça se direciona muito à frente, os ombros, né, ficam caídos à frente, então fica uma acentuada curvatura cervical. Então fica aquela famosa, né, em alguns casos, a famosa corcunda, tá? Então isso é o que a gente chama de cifose, tá? E aí, dentro dessas, né, curvaturas, mesmo desse movimento, né, que a coluna realiza, quais são os principais movimentos dessa coluna vertebral? Tá? Perdão, vamos soltar um. Tá? Então, os recursos que esses movimentos da coluna vertebral, né, a junção da esfera soquete, tá? Então, a gente vai ver que dentro do tipo de movimentação, do tipo de articulação que compõe a coluna vertebral, é dentro dessa estrutura da junção da esfera soquete, tá? Então, como se tivesse uma região que encaixasse dentro de uma esfera e tivesse esse movimento, tá? Então, ele consegue, né, realizar os planos, os movimentos dentro dos 3 planos, né, e também a circundação, tá? Então, primeiro, vamos ver aqui o movimento da flexão da coluna vertebral, né? Então, flexão da coluna vertebral na sua região cervical, né? Então, é o movimento da cabeça para frente e para trás, tá? Então, nós utilizamos aí o reto anterior da cabeça, o reto lateral da cabeça, longo da cabeça e longo do pescoço, tá? A musculatura, os músculos aí que contribuem para a flexão da coluna cervical, tá? Músculos que contribuem para a flexão da coluna na região abdominal, aí, gente. Então, né, trabalhado aí pelos marombeiros, perdão, né, o reto abdominal é trabalhado por todo mundo, né? Assim, todo mundo que precisa tá com a coluna vertebral numa postura ideal, numa postura bacana. Então, o reto abdômen aí, quando sendo um dos principais músculos que ajudam, né, na região da postura, a ter uma postura adequada, proteger a coluna vertebral para não forçar muito a região da lombar, tá? Então, o músculo reto abdominal, tá? Ele é um dos principais músculos que contribuem para a flexão, né, da coluna na região abdominal, tá? Então, ajudado também pelos oblíquos internos e oblíquos externos, tudo bem? E que músculos contribuem para a extensão da coluna vertebral, né? O movimento, né, para trás, tá? Os músculos esplênio, né, do pescoço, tá? Então, na região cervical, então esplênio, né, a parte atrás da nuca, tá? Esplênio da cabeça, então esses vão até na região aqui, né, do crânio. Os oblíquos superior e inferior da cabeça, tá? Reto posterior menor e maior da cabeça. Que músculos que contribuem para a extensão da coluna na região torácica e lombar, tá? Então aqui também, né, os músculos da extensão do movimento da coluna lombar. Então os eletores da espinha longuíssimo do dorso, costal, né? Os músculos espinhais profundos, tá? Multífido, né? Rotatores, interespinhais, intratransversais, intertransversais, levantadores das costelas, tá? Então a musculatura toda das costas aqui compõe próximos à região das escápulas, né? Próxima à região lombar, que, né, promove o movimento de extensão lombar, extensão torácica, tá? E quais os músculos que contribuem para a flexão lateral? Então lembra lá a posição da escoliose, então temos esse movimento lateral, né, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então na região da cabeça, né, esse movimento, né, de um lado para o outro, temos o principal músculo esternocleidomastoideo, né, esse nomezinho aí pequenininho, tá? Esternocleidomastoideo, então o músculo lateral,
né, tanto do lado direito como do lado esquerdo do pescoço, tá? Para fazer esse movimento lateral da cabeça, tá? Os levantadores da escápula anterior, escaleno e posterior, e extensores cervicais, né, durante o desenvolvimento de tensão unilateral, ok? Vamos lá. Que músculos que contribuem para a flexão lateral da coluna lombar? Tá? O quadrado lombar, né? A musculatura tá dentro da região aqui, da região lombar, tá? Psoas maior, aquele musculinho, né, ligado às vértebras e ligados à região do quadril, tá? Mas os flexores e extensores lombares durante o desenvolvimento de tensão, né, unilateral, tá? Que forças atuam geralmente na espinha, né, na coluna vertebral, né? O peso, a tensão do corpo, na tensão dos ligamentos da coluna vertebral, no músculos da coluna vertebral, qualquer carga externa realizada nas mãos, tá? Então, aqui, né, uma parte muito importante para nós, para a biomecânica, é saber que o próprio peso do corpo ele gera uma tensão em cima das vértebras, tá, em cima da coluna vertebral. Qualquer peso que nós segurarmos, né, que nós pegarmos, né, um vaso, uma caixa, isso também gera, né, um peso sobre a coluna vertebral, gera uma compressão, gera uma tensão em cima da coluna vertebral, tá? Então, olha lá. Na posição normal, o peso corporal anterior à coluna cria uma carga de flexão anterior, tá? Um momento sobre essa coluna vertebral, ok? Como a coluna é curvada, o peso corporal atua verticalmente. Então, por ter aquelas curvas, né, nós temos uma série de descargas de força, né? Assim, em cada eixo, nós vamos ter algumas forças atuando, e essas curvas fazem com que a gente ajude a amortecer, né? Não só o disco intervertebral, entre elas, mas também as próprias curvas naturais da coluna vertebral faz com que essas forças sejam distribuídas, né? Então ali, ó, a gente tem 3 eixos de força trabalhando, né? A força de compressão, tá? A força, né, a força dos segmentos, né, da coluna que recebem a força de cisalhamento, tá? Tá o S aqui representado aqui, mas é a força de cisalhamento, né? E a força de compressão, tá? Então, cisalhamento aí, lembrando para vocês, é escrito com C, tá? Mas está cisalhamento aqui, está em inglês, né? Formando uma força resultante, tudo bem? Então, ó, vemos aqui a representação aqui de um homem segurando uma caixa. E o que quer dizer esse desenho, tá? Olha lá, olha as diferenças. Vamos aqui dar um zoom dentro da coluna vertebral, né? Temos as vértebras, os discos intervertebrais, né? O ligamento posterior, os músculos, né, que geram a tensão posterior. Então, segurando essa tensão, então a gente tem uma força, né, de cisalhamento no sentido posterior e uma força de compressão, tá legal? Então, o que representa esse desenho? Que quanto mais longe, né, quanto mais distante estiver esse peso, ó, essa representação dessa bolinha preta aqui é o centro de peso, centro de gravidade, né, do peso da caixa, tá? Então, quanto mais longe estiver, maior vai ser a força de compressão na coluna, tá? Então, se está a 10 centímetros dessa coluna, a gente tem uma ação de compressão. Está a 20 centímetros, nós temos uma força de compressão. Se está a 25 centímetros, aqui como ponto, né, central da cabeça, temos uma força de compressão. E a 40 centímetros, né, que está a posição da caixa, né, das mãos segurando a caixa, é a distância que está dessa força de compressão. Então, quanto maior essa distância, maior o braço de alavanca, né? Maior essa distância do ponto da força sobre o ponto de apoio, que é o da coluna vertebral. Então, né, durante a elevação, a compressão e o cisalhamento atuam sobre a coluna anterior.
a tensão dos ligamentos da coluna e os músculos contribuem para essa compressão. Então, por exemplo, gente, a gente vai pegar uma caixa do chão, vai pegar um vaso, vai pegar um peso, com a barra com peso na musculação. Então, quanto mais distante tiver essa barra, quanto mais distante tiver essa força da coluna, maior vai ser esse braço de alavanca, maior vai ser esse torque. Então, fazendo uma maior força de compressão sobre a coluna vertebral. Então, sempre quando a gente vai tirar um peso da coluna, um peso do chão, um vaso, uma estrutura que está apoiada e a gente precisa retirar com a força das mãos, dos braços, nós temos que estar, quanto mais próxima ela estiver do corpo, menor essa compressão da coluna vertebral. Mas quanto mais distante ela estiver, mais vai forçar essa coluna vertebral, mais vai ter essa compressão da coluna vertebral, desse disco intervertebral, tudo bem? Então, mais perigoso fica quando está mais distante dessa coluna vertebral. Então, sempre quando a gente quiser retirar um peso do chão, ficar muito próximo a esse peso, ok? Olha lá, né, as cargas, né, que e agora no movimento contrário, né, a gente estava vendo no movimento de flexão da coluna vertebral, agora a gente está vendo no movimento de extensão da coluna vertebral, né, no caso aqui hiperextensão da coluna lombar, pode criar uma carga, né, de flexão no movimento posterior, então há uma compressão. Dentro dessa região, gente, aqui, né, no caso, né, o desenho aqui está mostrando uma compressão, muitas vezes passam ligamentos, né, estruturas aqui que vão para as pernas, vão para os braços, os ligamentos, né, do nosso corpo, toda a estrutura nervosa do nosso corpo. E nesse movimento, quando há uma hiperextensão anterior, então aqui é a região anterior da coluna vertebral, tudo bem? Então aqui está tendo uma tensão, está tendo um estiramento, tá? E na região posterior da coluna está tendo uma compressão, tá? Então ó, o movimento, né, de anterior posterior, então o movimento de hiperextensão da coluna lombar. Então aqui nós temos um estiramento e aqui nós temos uma compressão, e isso belisca, né? Isso aperta, isso comprime os ligamentos que saem dentro dessas regiões aqui, né, da medula espinhal, que vão para os membros, para os braços, para as pernas, para as várias regiões do corpo, tá? E muitas vezes comprimindo, né, beliscando essa região, podem trazer problemas para nós, né? Pode trazer uma inflamação, pode trazer dores, podem trazer falta de sensibilidade, né? Muitas vezes essa compressão sendo na região cervical traz uma falta de sensibilidade para os braços, para os dedos, tá? As famosas tendinites, as famosas LERs, né? Isso quando ocorre lá na lombar, num nervo que sai para a perna, tá? A gente tem uma inflamação, né? O famoso nervo isquiático, né? A gente chama nervo ciático, mas o nome correto é nervo isquiático. Então, há uma falta de sensibilidade na perna, uma dor na perna, uma dor no quadril, que pinça através desse movimento de compressão esse nervo, tudo bem? Então, olha lá, várias né, a hiperextensão lombar produz cargas compressivas nas articulações. Então, aqui temos várias compressõezinhas aqui mostrando, né, no caso da hiperextensão, que podem comprimir nervos importantes, tá? E aí podemos chegar a um tipo de carga, né, muito excessiva, né, o núcleo pulposo aqui, né, o disco intervertebral recebendo vários tipos de carga que podem, né, comprimir, né, rotacionar esse disco intervertebral. Então aqui a gente tem a rotação vertebral, gera uma tensão de cisalhamento, né? Então a rotação, quando a gente tem a rotação da coluna, temos essa força de cisalhamento, tá? E isso também, tomar muito cuidado, pode gerar lesões também, tá? Então, justamente, né, o tema da aula de hoje era esse, a gente entender aí quais são os principais movimentos de flexão, extensão, tá? Inclinação lateral direita, inclinação lateral esquerda, saber quais são os músculos principais que trabalham nessa ação, trabalham nesse movimento, tá? Então, é isso que vai ser cobrado de vocês, é isso que a gente tem que se focar dentro do movimento da coluna vertebral, tá? Então,
o trabalho aí de vocês dessa semana vai ser pesquisar sobre as principais lesões acometidas na coluna vertebral, tá? Tanto nas atividades diárias, no dia a dia, pegar um vaso do chão, pegar uma caixa do chão, né, movimento errado, tá? Como nos esportes, né? Então, no movimento, no futebol, no basquete, no vôlei, em diversos tipos de esportes diferentes, temos alguns problemas aí em relação à coluna vertebral, tá? Então, né, precisamos aí entender os mecanismos, né, dessas lesões por esporte para a gente poder também estar recomendando atividade física, tá? Então, dentro da atividade física, musculação, caminhada, diversas outras atividades, não com caráter esportivo, mas sim com caráter de atividade física, também podem gerar problemas na coluna vertebral, ok? Tá? Então hoje a gente termina aqui o tema da biomecânica da coluna vertebral, tá? A gente se encontra aí no próximo vídeo, na próxima matéria. Um abraço.